Olá, que Jesus te abençoe grandiosamente nessa sexta-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2022. Esse é o programa Palavra de Fé, mais uma vez aqui através da TV Beltrão. Também nós sempre postamos nas nossas redes sociais. Assim que o programa se encerra aqui pela TV Beltrão, ao 12h15, ele vai estar disponível no Facebook, tá? Também no canal do YouTube da Igreja Luz do Mundo. Tá tanto aí no rodapé do televisor o endereço do Facebook, quanto também o YouTube, canal do YouTube da Igreja Luz do Mundo. Você pode nos acompanhar através dessas plataformas. É uma chance ou uma oportunidade a mais que você tem de ser abençoado e também poder transmitir às outras pessoas. Sabe, meus irmãos, que a Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. Quando você leva a palavra de Deus, e isso pode ser diretamente através de você, eu digo no sentido de você com a sua boca, com as suas palavras, transmitir a palavra de Deus, ou até mesmo quando você compartilha, quando você faz com que chegue até outras pessoas uma mensagem, um vídeo, o programa Palavra de Fé, quando você envia o link lá no WhatsApp para que a pessoa acompanhe um testemunho que nós postamos lá na página do Facebook, tudo isso são maneiras de você evangelizar, de você ganhar almas, são as ferramentas que nós temos nos nossos dias e que nós podemos usá-las em favor do reino de Deus. Da mesma maneira que, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do jovem e da força do jovem. Esse jovem pode usar a sua força em prol do reino de Deus, ou ele pode usar contra o reino de Deus. Assim são as ferramentas que nós temos nos nossos dias. Nós podemos aproveitar e usar elas, a força delas, em favor do reino, ou então não. Vamos fazer a escolha certa, tá? Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Eu quero falar para você a respeito da corrente Vale do Sal, a poderosa corrente do Vale do Sal. Hoje à noite, nós estaremos realizando a segunda reunião, a segunda noite das 7, né, dessa corrente poderosa. Aliás, eu quero que você acompanhe agora a chamada, falando a respeito desse tema, falando a respeito do Vale do Sal. Na sequência aqui nós damos continuidade, quero ler uma palavra para você, algo que a Bíblia fala a respeito desse tema que nós estamos usando para realizar essa corrente de fé. Ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. No Vale do Sal, Davi logrou êxito contra os seus inimigos e ainda ganhou renome. Isso significa dizer que até mesmo os seus opositores passaram a olhá-lo diferente, reconhecendo como vencedor, pois havia um Deus que pelejava por ele. Os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Debaixo desta palavra de revelação das Sagradas Escrituras, realizaremos a poderosa corrente do Vale do Sal. 7 semanas de batalha espiritual, onde o Senhor nos dará vitória sobre os nossos opositores, quando passarmos pelo corredor de fogo na corrente Vale do Sal. Nessas 7 semanas, você receberá um pouco deste elemento sagrado para usá-lo em favor da sua vitória. Poderosa corrente no Vale do Sal, na Igreja Luz do Mundo. Graças a Deus, é nessa fé que nós estamos. O povo vai passar, você vai passar pelo corredor de fogo. Você vai passar pelo corredor de fogo. Esse corredor de fogo, composto ali por homens e mulheres de Deus, você vai passar por cima do Vale do Sal e nós estaremos impondo as mãos nas pessoas, orando e determinando a vitória dela contra os seus opositores, contra o inimigo que tem se levantado
na sua vida, na vida da pessoa que estiver presente conosco. Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Deixa eu ler algo na Bíblia para você. Assim como Deus deu a vitória para Davi. Olha só, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim: ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. No Vale do Sal, Deus deu vitórias a Davi. No Vale do Sal, Davi derrotou o seu inimigo. No Vale do Sal, Deus vai trazer vitória sobre a sua vida. Nós te esperamos hoje à noite, às 20 horas, para a segunda reunião dessa corrente forte. Nós vamos agora ao intervalo. No próximo bloco, você acompanha um pouquinho, um resumo do que aconteceu na semana passada, quando nós iniciamos essa corrente de fé. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Acompanhe agora o resumo do que aconteceu semana passada. Na sequência, eu tenho uma reflexão bíblica para trazer até você e quero pedir que você já prepare o copo com água aí. Daqui a pouco a gente vai orar em favor da sua vida. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. Só o versículo 13 aqui. Diz assim: ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Davi, ele ganhou renome ao vencer os seus inimigos ou vencer os seus opositores no Vale do Sal. Esse Vale do Sal muito provavelmente era uma planície, e sobre a superfície dessa planície havia ali obviamente o sal que predominava. Então, para aquelas pessoas, tanto é que a Bíblia cita isso, aquele lugar ou aquele local era conhecido assim como o Vale do Sal. E ali houve uma batalha, e ali Deus deu a vitória a Davi. Deus fez com que Davi vencesse seus inimigos no Vale do Sal. Nós hoje podemos também vencer o nosso inimigo ou os nossos inimigos no Vale do Sal. Diga glória a Deus. Davi, ele foi vencedor no Vale do Sal. Hoje nós podemos ser mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém? Por que é que Deus dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia? Porque Davi era um homem de Deus. Aliás, a Bíblia até cita que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que Davi era um homem perfeito, até porque não há nenhum ser humano assim, mas diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não nos informa que Deus impedia que os inimigos ou que opositores se levantassem contra Davi, mas a Bíblia diz que quando isso acontecia, Davi os vencia, porque Deus dava a vitória. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós já vivemos num tempo pós a morte do Senhor Jesus, nós vivemos o tempo da graça. E olha o que é que a Bíblia fala a nosso respeito.
Eu quero que você, se puder acompanhar, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga glória a Deus. Olha que interessante. A Bíblia afirma: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é este que nos amou, que a Bíblia está dizendo? É Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Davi era um vencedor. Deus dava vitória para Davi onde quer que ele ia. No vale do Sal, Davi venceu seus inimigos. E a Bíblia diz que hoje nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E eu quero ir além agora e ler um outro texto com você. Mateus capítulo 5, o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, a ser pisado pelos homens. Se Jesus fala com os seus discípulos, ele está também falando com homens e mulheres de Deus. E o que é que ele fala com esses homens e mulheres de Deus? Vós sois, ou vocês são o sal da terra. Davi, o homem de Deus, venceu no vale do Sal. Hoje eu e você ouvimos de Jesus, ouvimos de Deus pela palavra dele, que nós somos mais do que vencedores. Aqueles que estão nele, aqueles que são de Deus, aqueles que são os seus discípulos, são mais do que vencedores e são o sal da terra. Diga glória a Deus. Tem uma segunda parte desse versículo, porque ele diz assim, que se porventura o sal vier a ser insípido, esse sal ele não presta para mais nada. São as palavras de Jesus, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que é que significa isto, ser pisado pelos homens? Vamos falar um pouco a respeito. Quando Jesus falou com os seus discípulos, ele usou uma linguagem e ele deu um exemplo que era comum para eles naquele tempo, para que eles pudessem entender bem o que Jesus estava dizendo. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é que significa o ser pisado pelos homens, o sal que era pisado pelos homens, que Jesus disse aqui. Primeiro, qual era o sal que não prestava para nada e que era lançado para ser pisado pelos homens? Era o sal insípido. Nós sabemos que o sal insípido é um sal que não tem sabor, é um sal que não tem mais poder de salgar, é um sal que perdeu as suas propriedades. Obviamente que a maneira de recolher o sal que existe hoje era muito diferente daquela que havia naquele tempo, há milhares de anos atrás. Então o que acontecia? Quando eles recolhiam o sal, obviamente que existia a parte boa, a parte que era pura, e quando nós falamos dessa parte que era boa, que era pura desse sal, naquele tempo o sal era visto com muito mais preciosidade do que nós vemos hoje. Para você ter uma ideia, se você pegar, só para falar um pouco a respeito da preciosidade do valor do sal, a própria palavra salário deriva da palavra sal, dessa recompensa, deste pagamento. Naquele tempo, selava-se contratos com pedras de sal. Levítico capítulo 2, versículo 13, lá diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar sal, o sal da aliança do teu Deus, e todas as tuas ofertas aplicarás sal. Olha a importância, a preciosidade do sal, como ele era visto. O sal ele era usado também na medicina. Você já deve ter ouvido falar no banho de salmoura. Recomendava-se muito para as crianças recém-nascidas o banho de sal ou de salmoura.
era usado na medicina e obviamente também era usado como tempero para salgar os alimentos e tantas outras propriedades que nós conhecemos do sal que nós podemos usar aqui. Quando a gente fala do sal, há um pouco de tempo atrás, que não tinha geladeira ainda, salgava-se com excesso a carne, por exemplo, para que ela não apodrecesse, não estragasse. E tantas outras coisas que nós podemos falar a respeito do sal. Essas são as propriedades do sal. Agora, existia um sal que eles tinham como sal estragado, ou que era aquele sal insípido que Jesus vem a falar, porque uma parte daquele sal naquele tempo que era recolhido, ele ficava misturado com areia ou com terra ou com outras misturas, com outros detritos que vinham ali no meio, e aquilo fazia com que aquele sal era tido como um sal estragado. Era um sal que não se podia usar na medicina, nos sacrifícios, nos temperos, na cozinha. Era tido como um sal estragado, um sal que tinha perdido já as suas propriedades e a sua preciosidade. Então este era o sal, que ele não era descartado totalmente, ele era guardado. E quando chegava o inverno, os judeus jogavam aquele sal no pátio do templo, principalmente para que as pessoas passassem e pisassem em cima. O sal era jogado para que o chão não ficasse muito escorregadio. Então, quando Jesus deu aquele exemplo, falando do sal que vem a ser insípido, que não presta para mais nada, a não ser lançado e pisado pelos homens, era a isso que ele se referia. Veja que Jesus está falando do mesmo sal, mas um que é puro, e de um outro sal que é insípido, estragado, e que não presta para mais nada. A palavra de Jesus não serve para mais nada, a não ser lançado para ser pisado pelos homens. Aí nós olhamos para o que a palavra de Deus nos diz, e ele fala assim, que os discípulos dele, aqueles que andam com ele, esses são o sal da terra. E aqueles que andam com ele, aqueles que estão nele, a Bíblia diz que são mais que vencedores. Diga graças a Deus. Nós não lemos isso? Nós podemos sair de mais que vencedores para ser um sal insípido, que servirá apenas para ser pisado. Quero que você reflita sobre isso. De que maneira que eu vou estar, de que maneira que eu vou ficar? Eu vou ser aquele sal puro, o sal da terra, aquele que é discípulo de Jesus, aquele que é mais do que vencedor, uma afirmação que é feita pela palavra de Deus? Ou eu vou me tornar, vou me deixar ser o sal estragado, o sal insípido, que é lançado por terra e serve apenas para ser pisado? Você sabe qual é ou quem é que tem o maior interesse em ver você assim, com a sua vida lançada por terra para que você seja pisado? É o nosso adversário, é o nosso opositor, é o nosso inimigo. Então nessa corrente, nessa batalha do Vale do Sal, nós podemos escolher como que nós vamos ser ou quem é que nós vamos ser: os mais que vencedores, ou aquele que vai se deixar ser pisado pelo opositor. O maior interesse do diabo é pisar na minha e na sua vida, e ele tem um jeito para fazer isso, mas só que nós temos um jeito para que ele não faça isso, e nós temos uma garantia que vem de Deus. Se Davi no Vale do Sal venceu seus inimigos porque Deus deu a vitória para ele, você sendo o sal da terra, você tendo sal em você, você é mais do que vencedor. Davi era vencedor, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estende as mãos para cá. Nós estamos consagrando, meu Pai, esse Vale do Sal. Essa pessoa vai passar aqui daqui a pouco. Quando ela pisar nesse Vale do Sal, quando ela entrar nesse corredor de fogo, o fogo do Senhor, o fogo de Deus vai ser tão grande sobre a vida dela, que se houver um demônio, um espírito maligno,
uma doença, um nódulo, uma enfermidade, um mal sobre a vida, sobre os ombros dessa pessoa, esse mal não vai resistir. Passa orando, passa clamando. Os obreiros, pastores estão impondo as mãos. Ora alto, ora forte, em nome de Jesus, para que o diabo venha estremecer. O inferno ouve agora a voz desses homens e mulheres de Deus. Demônio, espírito maldito que está alojado aí, não resiste ao poder do Senhor. Solta a vida desse homem agora, solta a vida dessa mulher agora. Espírito maligno, você entidade das trevas que foi mandada sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, pode começar a soltar agora, pode abandonar a vida desta pessoa agora. Meu Deus, vai queimando, vai saindo da vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Isso, meu Deus, em nome de Jesus, passa vai com queimando fé, povo toda de Deus. praga do inferno, passa orando, toda passa maldição, clamando. toda Isso, doença, os obreiros, pastores, vamos orar, vamos declarar a vitória sobre a vida da pessoa, em nome de Jesus. Essa pessoa está passando, meu Pai, mas o demônio, o espírito maligno que está sobre a vida dela não passa. Sai daí, maldito, abandona, maldito, em nome de Jesus. Solta a vida deste homem, desta mulher. Queima, 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 queima. Vai tocando agora, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Feche os seus olhos aqui diante do altar. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés desta pessoa. E aonde existe um demônio, uma entidade, ela não resiste, ela não fica, ela começa a bater em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Você coloca nela o pensamento de tirar a própria vida, você coloca nela o pensamento que tudo vai dar errado, que para ela não tem mais jeito. Sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: queima, Jesus, todo mal. Diga: queima, Jesus, todo mal. Diga: queima, Jesus, todo mal. Diga: da minha vida sentimental, do meu casamento. Diga: queima agora da vida dos meus filhos. Tudo que não presta, vai embora da minha vida. É o poder de Deus entrando na sua vida, minha irmã. Levante as suas mãos, respire fundo e diga para Ele: eu recebo agora, Deus, o meu milagre, a minha vitória. Diga para Ele: eu tomo posse agora da minha libertação. O poder de Deus está passando aí, toca. Espírito Santo de Deus, visita agora com o seu poder esta vida, esta pessoa. Isso, povo de Deus, com as mãos levantadas. Diga: o meu milagre chega hoje. Diga: o meu milagre chega hoje, a minha vitória chega hoje. Diga: eu recebo a minha cura. Diga: eu recebo o meu milagre. Eu gostaria apenas que levantasse a mão, você que foi abençoado, você chegou com alguma dor, você chegou mal, ruim, você chegou opressivo, em peso, e agora você está bem. Eu vou pedir apenas que você levante a mão. Cheguei com muita dor no corpo, nos braços, assim, na junta, e agora estou bom. Dor nos braços, nas juntas, dor no corpo, estava carregado. E agora saiu. Quem fez isso? Tudo. Jesus, amém. Eu estava assim, o ombro e o joelho me doía sem mexer nada, doía. Parado doía, os joelhos e o ombro doía. do senhor. Agora melhorou. Agora está bem? Está bem. Eu pensei em 2 vezes essa semana de terminar com a minha vida. 2 vezes a senhora pensou. E aí? Agora a senhora está sentindo como? E eu falei com Jesus. Eu falei que eu queria, nem que chovesse pedra, hoje eu estaria aqui. Para Ele tirar aquela maldade que eu pensava de fazer comigo mesmo. E consegui chegar até aqui hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Não está chovendo pedra, mas está chovendo. Mas a chuva veio para atrapalhar, mas não atrapalhou. Não atrapalhou. E cheguei agora? Até aqui. Como é que a senhora está agora, irmã? Estou mais aliviada. Está pensando em tirar a própria vida ainda? Não. Não pensa mais nisso? Não. Eu estou com angústia desde manhã cedo. Desde hoje, quando clareou o dia, eu já amanheci ruim. Só porque eu tinha falado que ia vir para a igreja sexta-feira. O senhor disse que ia vir para a igreja e já amanheceu ruim. Amanheci ruim, estou desde manhã cedo ruim, mas vim. Cheguei aqui me vendo, cheguei me arrastando, mas que vim. Prometi para Jesus que vinha, mas vim. E agora, como é que o irmão está? Graças a Deus, estou bom. Graças a Deus, agora o irmão está bem. Estou bom. É a primeira vez que estou vindo aqui. Primeira vez. Em cuidar da minha mãe, né? Uhum. Eu não queria vir, que nem eu sou católico.
Mas como deu os problemas comigo, a mãe me cuidou para vir. Daí ela falou assim para ele, vai lá e tu vai ver, tu vai achar bonito. Mas gostei muito. Eu vou vir participar sempre mesmo. O senhor está alegre, está feliz? Diga graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Amém. E estou muito feliz. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus, você viu aí que foi forte, meu irmão, minha irmã. E nós sabemos que Deus, o Senhor Deus, aliás, quero ler isso para você aqui agora. O Senhor Deus, Ele está conosco para nos ajudar, para nos abençoar. Olha o que a Bíblia diz. Isaías, capítulo 41, os versículos 10 e 11. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Deus ele está dizendo assim, não temas, não te assombres, eu sou contigo, eu te ajudo. Eu te ajudo. E o finalzinho aqui, Deus diz assim, e os que contendem contigo perecerão. Nós estamos falando a respeito do Vale do Sal, da vitória de Davi. A Bíblia diz que Deus dava vitórias a Davi por onde ele ia. Aqui nós lemos que os inimigos que contenderem conosco irão perecer. Mas por quê? Porque ali atrás nós lemos Deus dizendo, eu te ajudo, eu sou contigo, não te assombres. A mão de Deus é com aqueles que creem e querem a sua ajuda. Pastor, como é que eu vou demonstrar para Deus que eu quero a sua ajuda? Você precisa se colocar debaixo da palavra dele. Quando você coloca-se debaixo da palavra de Deus, da orientação de Deus, da direção de Deus, você está dizendo para ele, eu quero a sua ajuda, o seu socorro. Então Deus ele diz assim, os seus inimigos irão perecer diante de você. Eu vou te dar vitória. Como eu dei a vitória a Davi, ou como eu dava a vitória a Davi por onde que ele ia, eu vou dar a vitória a você. Hoje, no Vale do Sal, Davi venceu no Vale do Sal. Hoje no Vale do Sal nós vamos estar orando, clamando em favor da sua vida. Tá? 20 horas nós te esperamos. Nós vamos a mais intervalo. No próximo bloco eu já volto orando, tá? E encerrando o programa Palavra de Fé. Então, prepara o copo com água. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo que eu oro neste momento e apresento a Ti a vida de todas essas pessoas que nos acompanham no programa Palavra de Fé. Que o Senhor visite ela na casa, no trabalho, onde quer que ela esteja agora. Que a força do Senhor venha sobre esta vida, Deus. Peço também que o Senhor abençoe e consagre esse copo com água e sobre ele coloque a Tua virtude, a Tua unção e o Teu poder. E quem beber seja tocado por Ti, seja abençoado por Ti. Nós oramos, consagramos essa água e eu declaro bênção sobre a vida e a família desta pessoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa Palavra de Fé.